Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Polícia Rodoviária Federal apreende 46 quilos de maconha em Santa Inês. Entenda os impactos ambientais causados pelo canudo de plástico no meio ambiente. Operação Praia Segura divulga balanço de férias. Com um empate em 0-0, o Brasil se despede da Copa do Mundo de Futebol Feminino. E no quadro Quem Entende do Assunto, vamos aprofundar mais sobre a poluição do meio ambiente, principalmente a poluição do solo com lixo eletrônico e outros tipos de lixos. O nosso telejornal está no ar. Operação prende 4 suspeitos de crime contra motoristas de aplicativo. Em Santa Inês, Polícia Rodoviária Federal apreende 46 quilos de maconha. E com o empate em 0-0, o Brasil se despede da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Vamos ver agora esses e outros destaques no Giro de Notícias. 4 investigados por crimes de roubo a motoristas de aplicativo foram presos pela Polícia Civil do Estado nesta segunda-feira. A Operação APP cumpriu 6 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão preventiva. Os suspeitos estavam sendo investigados desde o dia 18 de julho, quando 2 homens assaltaram o motorista utilizando facas e foram filmados pelas câmeras do carro. Além do caso filmado, a operação contabiliza 11 prisões de suspeitos de assalto contra motoristas de aplicativo. A seleção brasileira feminina de futebol não saiu do 0-0 na partida contra a Jamaica, na última rodada da fase de grupos. Com isso, as meninas brasileiras estão fora da competição mundial. O ranking do Grupo F ficou com França em primeiro lugar, Jamaica em segundo, Brasil em terceiro e Panamá em quarto. A camisa 10, Marta, comentou ao final do jogo que, apesar da insatisfação com o resultado, percebe um avanço na relação do brasileiro com o futebol feminino e que essa reinvenção é importante para as próximas gerações. As 19 unidades regionais de educação do Maranhão retornam às aulas nesta quarta-feira no turno vespertino por conta do jogo do Brasil na Copa do Mundo. Ainda neste segundo semestre, a rede pública estadual vai realizar diversas ações e projetos a serem desenvolvidos com os alunos, dentre eles os aulões Mais e Deb, que serão realizados aos sábados, a feira cultural e aulas de reposição referentes ao período da greve. A Secretaria de Estado da Fazenda disponibilizou aos contribuintes do IPVA mais uma possibilidade de quitar seus débitos por meio do pagamento com cartão de crédito. O novo link de parcelamento por meio do cartão de crédito vai permitir parcelar não somente débitos anteriores, mas também os débitos do ano atual. O objetivo é ampliar as condições para que os contribuintes possam regularizar o IPVA. Para realizar o pagamento, basta acessar o site do Detran. 43 quilos de maconha foram apreendidos por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal na BR-316, no município de Santa Inês, durante abordagens de rotina. Na inspeção de uma Fiat Strada, os policiais notaram anormalidades na lataria do veículo e questionaram ao motorista que, de imediato, afirmou que transportava por volta de 40 quilos de maconha. Também foram apreendidos 4 cartões bancários, 2 telefones celulares e R$ 766 em espécie. E foi divulgado o balanço da Operação Praia Segura. Eu chamo então a repórter Luísa Rabelo, que tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Luísa. Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA. Então, a Operação Praia Segura é aí uma operação do Sistema de Segurança Pública do Maranhão, por parte aí do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, que tem como objetivo aí que as pessoas tenham cuidado, atenção nessa questão do afogamento. Aqui ao meu lado, o subcomandante aqui do Batalhão de Bombeiros, o subcomandante Jairon Moura, que vai nos dar mais detalhes sobre esses cuidados e falar um pouquinho sobre essas ações. Para a gente começar, boa tarde, comandante. Para a gente começar, eu queria que o senhor me falasse um pouquinho sobre esses casos. Ano passado foi 52, com 10 mortes. Esse ano, em 7 meses, a gente já tem aí 3 mortes. Fale um pouquinho desses números para a gente. Isso, a estatística esse ano está bem melhor do que a do ano passado. Nós tivemos o registro, infelizmente, de 3 óbitos
nos meses de maio, abril e julho. O último agora recentemente foi uma criança de 9 anos na Praia do Calhau. Por conta disso a operação foi deflagrada com o intuito de melhorar o serviço de prevenção e a resposta do bombeiro na orla marítima aqui de São Luís. Eu queria que o senhor desse dicas para as pessoas que tenham aí cuidado, né, tenham atenção quando estiverem nas praias aqui, não só de São Luís, mas de todo o estado. Certo, são dicas simples, mas que são importantíssimas para evitar casos de afogamento, dentre elas que as pessoas observem as sinalizações, né? Alguns trechos aqui da nossa orla marítima são sinalizados com bandeirolas vermelhas, que indicam área de perigo ou de alto índice de afogamento, que elas procurem os guarda-vidas para tirar qualquer dúvida em relação ao melhor local de banho, que ela nade sempre próximo de um guarda-vida, que evite ingerir bebida alcoólica antes de realizar qualquer banho de mar, que tenham atenção redobrada quanto às crianças, que é uma preocupação nossa, que a gente sempre tem se deparado com situações em que a criança se perdeu dos pais, e principalmente antes de efetuar qualquer mergulho, que a pessoa verifique a profundidade do local onde ela vai realizar o banho. E aí, para a gente finalizar, eu queria que o senhor me falasse um pouquinho sobre o aplicativo e talvez um número que tenha para que as pessoas possam pedir socorro aí aos bombeiros. Certo, o aplicativo Praia Segura ele traz um completo número de informações, dentre elas estatísticas de ocorrências nossas aqui nas praias, os trechos mais sensíveis, né, mais perigosos, a questão da tábua de maré, que são informações também importantes para quem quer visitar as nossas praias aqui na orla marítima de São Luís. E sempre que se deparar com uma situação de afogamento, a recomendação nossa é que tente ligar para o 93 de imediato antes de efetuar qualquer possibilidade de salvamento. É isso, muito obrigada, subcomandante. A gente conversou com o subcomandante aqui do Batalhão de Bombeiros, Jairon Moura, que trouxe aí mais detalhes sobre esses cuidados. É bom ficar atento, principalmente, como ele falou, com as crianças. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Luísa. E vale lembrar que, mesmo tendo sido intensificada no período de férias, a Operação Praia Segura continua ao longo do ano. Vamos mudar de assunto agora? A Organização das Nações Unidas, a ONU, estima que até 2025 haverá mais plástico do que peixes no oceano. É uma previsão realmente muito preocupante, né? E um dos vilões desse problema é o descarte incorreto do canudo de plástico. Bom, a gente preparou uma matéria especial mostrando para você os impactos ambientais causados pelos canudos de plástico. Olha só. A praia, o sol, a areia do mar seria um cenário perfeito se o olhar não se voltasse para um problema que tem chamado a atenção na região litorânea de São Luís: a enorme quantidade de canudos plásticos jogados pelo chão. Olhando assim, até parece inofensivo, um simples canudo de plástico. A questão é que o consumo desenfreado e o descarte irregular, principalmente em locais como esse, onde o vento é muito forte, podem acabar levando esses materiais para o mar. E isso pode trazer consequências seríssimas para o ciclo de vida marítimo. Os plásticos utilizados na fabricação dos canudos, eles não são biodegradáveis. Com isso, eles podem levar centenas de anos para se decompor naturalmente no ambiente. E devido a essa lentidão, muitos resíduos de plásticos acabam se acumulando tanto na terra como nos oceanos, causando o quê? Causando poluição e prováveis prejuízos para a vida dos animais. É que no processo de decomposição, os canudos são capazes de expelir microplásticos, partículas invisíveis a olho nu, mas que podem ser ingeridas pelos animais. Além disso, outro material que pode ser liberado pelo canudo são os fitalatos. Essas substâncias, elas são consideradas disruptores endócrinos, ou seja, são substâncias capazes de afetar o sistema hormonal dos organismos, podendo gerar, como por exemplo, infertilidade nesses animais. Consequências no mar e também na terra. De acordo com um estudo do Pacto Global da ONU, no Brasil, 3,44 milhões de toneladas de plástico têm possibilidade de chegar ao meio ambiente. O mesmo estudo revela que, anualmente, o brasileiro descarta, em média, 16 quilos de plástico. O tempo que geralmente uma pessoa passa usando um canudo pode variar entre poucos minutos, mas o canudo utilizado demora entre 200 e 500 anos para se decompor na natureza. Se colocar na balança, será que alguns minutos compensam séculos de contaminação?
pagaria um pouquinho mais caro, por exemplo, um canudo de papel para evitar essas questões ambientais e tudo mais? Se valesse a pena, para melhorar tudo vale. Não tem fiscalização nem nada, porque botaram uma lei aí para usar o canudo de plástico e outro comum, só que a maioria usa o de plástico, né? Não usa o comum normal. Essa lei entrou em vigor desde 2019. É a Lei dos Canudos, que proíbe os estabelecimentos comerciais de ofertar canudos de plástico. A substituição pelo canudo de papel foi uma opção bastante considerada. Os canudos de papel, por serem feitos de material mais facilmente biodegradável, eles vão levar menos tempo, cerca de 15 a 60 dias durante esse processo de decomposição. Só que não é essa a realidade vista hoje, 4 anos depois da determinação. Os materiais de plástico ainda são disponibilizados e descartados de forma inadequada. Na contramão disso, existem grupos que atuam na limpeza e preservação do meio ambiente. É o caso do projeto Salve as Praias SLZ. O projeto é levar a conscientização através das ações de limpeza de praia, né? A gente sabe muito bem que mesmo com as limpezas que tem diariamente, né, de órgãos públicos, a gente sabe muito bem que lixos constantes que a gente encontra nas extensões das praias, não só canudos como tampinhas de garrafa, lacres de latinha e tudo mais. Então a população tem que levar a conscientização um pouco mais do lixo que ela utiliza. Trazer a sua sacolinha de casa, colocar o seu lixo, o seu resíduo na sua sacolinha. Não tem lixeira, mas levar para casa ou destinar uma lixeira mais próxima, para que os turistas tenham uma visão diferente das nossas praias. Mas é importante cada um fazer a sua parte, né? Como a ONG mostrou, leve a sua sacolinha de plástico para a praia, deposite o seu lixo lá, não deixe na areia. Se não encontrou uma lixeira próxima, leva para casa. O importante é não deixar lixo na praia, gente. Vamos contribuir para a preservação do meio ambiente. E a jornalista Luciana Rodrigues conversou com o promotor de proteção ao meio ambiente, Cláudio Rebelo, sobre o uso indiscriminado de canudos de plásticos. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA. Bem, a Lei dos Canudos ela foi sancionada em 2019, né? Mas como vimos, ela continua sendo desrespeitada. Muita gente continua comercializando, continua utilizando os canudos no estabelecimento comercial, o que é proibido. A lei foi criada justamente para proteger o meio ambiente. Aqueles poucos minutos de uso do canudo acabam resultando em muitos séculos até esse canudo sair do meio ambiente. Para saber o que fazer a respeito desse desrespeito à lei, eu converso agora com o promotor de justiça, Cláudio Rebelo. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao JTV UFMA. O que fazer em caso de desrespeito à lei? Boa tarde, é um prazer falar aqui com vocês. Bem, essa é uma norma que a gente chama de uma norma programática, tá? Ou seja, é uma norma que veio sem sanção, tá? Foram vetados 3 artigos da lei, que exatamente seriam as sanções previstas para o descumprimento dessa norma. Então ficou uma norma mais de educação ambiental do que propriamente repressiva. Então, esse tema tem que ser entendido como um todo dentro da matéria de resíduos sólidos. Então, na medida em que nós temos uma política nacional de resíduos sólidos e o plástico, tal como o canudo ou qualquer outro tipo, é um dos que mais impactam no meio ambiente, na tarefa de reciclagem, dele ser deteriorado. Então, nós temos que ter ações que levem a minorar a utilização desses tipos de expedientes. Então, nesse momento, não tem nada que se possa fazer em termos de punição? Seria o caso de conversar com o estabelecimento e tentar apelar mais para a conscientização? Perfeito. Como eu disse, com relação especificamente à questão do canudo no nosso estado, a lei acabou ficando uma lei meramente educativa, né? Sem uma medida repressiva. Isso não impede que regulamentos venham a ser editados prevendo exatamente essas medidas sancionatórias. Por enquanto,
Enquanto isso não ocorre, esse tema tem que ser entendido num conjunto, e nesse conjunto a gente tem mecanismos que possam levar à repressão daqueles que produzem esse tipo de produto. Esses regulamentos que o senhor mencionou, quem poderia desenvolvê-los, quem poderia construí-los, seria um complemento da lei? Isso, é o próprio editor da lei, ou seja, o Estado do Maranhão. O Estado do Maranhão pode, por meio de decreto, regulamentar a lei. A lei veio dizendo que o canudo plástico é proibido, estabelecer um determinado período para que ele possa ser retirado do mercado, mas não estabeleceu as sanções. Então agora é uma lei muito curta, não sei se tu tiveste acesso, é uma lei pequena, e agora então pode vir um decreto esmiuçando, né, estabelecendo prazos, forma, sanções, né? E então é o próprio editor da lei, que é o Estado, quem pode e deve fazer esse regulamento. Obrigada. Eu que agradeço. Olha, infelizmente não tem ainda muito o que ser feito, né, como o promotor acabou de explicar, e é muito mais uma questão de conscientização do dono do estabelecimento, mas você consumidor, eu consumidora, podemos conversar com o dono do estabelecimento pedindo canudos não de plástico, mas uma substituição para esses canudos com canudo de papel, ou então você pode andar também com o seu canudo na bolsa, né? Existem canudos que são próprios para serem reutilizados. E cabe a nós também cobrarmos um pouco mais de consciência dos estabelecimentos comerciais e também fazer a nossa parte. Ana, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Luciana. Obrigada também ao promotor pelas explicações. E eu volto a falar, gente, cada um precisa sim fazer a sua parte para ajudar na proteção do meio ambiente. E hoje, no quadro Quem Entende do Assunto, vamos aprofundar mais sobre a poluição do meio ambiente. Agora, principalmente sobre a poluição do solo, com lixo eletrônico e outros tipos de lixo. A nossa convidada é a engenheira ambiental Geise Soares. Existe algum tipo de poluição que afeta a vida das pessoas diretamente? Sim, existem vários tipos, né, de poluição, mas a gente vai falar de uma poluição que causa maior dano ao ser humano, né, aos seres vivos, que é a poluição atmosférica, que ela vem devido às queimadas, né, aquela queima de lixo simples que o colega faz no seu quintal, ou que faz em grande quantidade também em algum lixão, ele vai impactar diretamente na saúde de quem está queimando aquele lixo, aquele resíduo, e também de outras pessoas. Vem várias doenças relacionadas a essa poluição, que é a atmosférica. Pneumonia, bronquites, dentre outras, também oculares. Então, ela acarreta, sim, várias doenças. A poluição do solo traz que tipos de danos ao meio ambiente? A poluição no solo, ela causa um dano muito grave ao meio ambiente, não somente ao solo. Existem as águas que ficam por baixo do solo, nas rochas, né, que ficam por baixo do solo, aquelas águas que a gente chama de lençol freático, elas são afetadas, né, pela contaminação do solo, pelo descarte, pelo errado de contaminantes. Aquilo ali, vem a chuva e dispõe sobre aquele material, cai sobre aquele material, e aquele material infiltra na água, na água subterrânea, né, no lençol freático, e é muito difícil fazer a recuperação de um lençol freático. Se é difícil fazer a recuperação de um rio, né, de um manancial, de um lago, imagina de uma água que está ali escondidinha debaixo de uma rocha, né, que a gente não está vendo, não sabe o tamanho, a dimensão. Então, a contaminação do solo, ela é muito degradante para o meio ambiente. Como o lixo eletrônico impacta o meio ambiente? O lixo eletrônico,
ele impacta também muito, até mais do que um resíduo orgânico no meio ambiente, porque ele contém algumas substâncias tóxicas, né, que é mercúrio, chumbo, né? Então, essa disposição desse material descartada de forma errada, ele também vai impactar o solo, né? E também vai impactar, consequentemente, o lençol freático. O óleo de cozinha pode ser descartado no lixo? Não, o óleo de cozinha também não pode ser descartado no lixo, nas pias, nos ralos, né? Até porque esse óleo, quando entra em contato com a água, ele vai entupir, né, aquele canal, aquela rede, né, de esgoto. Ele também vai atrair insetos, baratas, né, outros tipos de insetos, e ele pode causar também doenças em consequência disso. Mas o óleo não pode ser jogado no lixo e nem no ralo, como a maioria das pessoas jogam, nas pias, né? Inclusive, hoje em dia, tem empresas que pagam por esses resíduos. Eles vão na sua casa, eles compram, ou no condomínio, num prédio, no condomínio de casa, né, residencial. As pessoas se juntam e coletam esse material no lugar adequado, e aí já pode até ganhar uma renda extra, né, o condomínio. Mas esse material é valioso para poder ser reciclado. Então aí as explicações. E a seguir vamos falar sobre os 50 anos do Museu Histórico e Artístico do Maranhão. O nosso telejornal vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta e agora com uma notícia para você que ainda não pagou o IPVA. A Secretaria de Estado da Fazenda disponibilizou aos contribuintes do IPVA mais uma possibilidade de quitar seus débitos por meio do pagamento do cartão de crédito. O novo link de parcelamento, né, por meio de cartão de crédito, vai permitir parcelar não somente débitos anteriores, mas também os débitos desse ano. Então, para realizar o pagamento, basta acessar o site do Detran. E com um acervo contendo mais de 10 mil peças, o Museu Histórico e Artístico do Maranhão completa 50 anos de existência e tem exposição para celebrar essa data tão especial. Esse estilo aqui é chamado estilo de tapete, e vocês podem perceber que na peça dele tem um desenho, mas que ao juntar com outros do mesmo, ele forma um novo desenho. Esse círculo aqui ele não está no seu azulejo sozinho, ele se forma essa imagem. É assim que começa a tour no Museu Histórico e Artístico do Maranhão. A visita ao passado é guiada e traz a história que data de 1800. Os visitantes inicialmente conhecem os famosos azulejos, presente até hoje em casarões coloniais. Depois, eles são levados à exposição que celebra os 50 anos do museu. Eu estou amando essa cidade, né? Conheci ontem a Litoral, né? Alguma das praias, e hoje eu vim conhecer o museu, né? Para fortalecer a minha cultura. É muito interessante conhecer como que se deu o processo histórico, né, do nosso país. Então é um museu que ele tem uma característica interessante também de ter um acervo muito grande. São quase 8 mil peças, entre documentos, quadros, objetos, utensílios domésticos, que retratam diversas épocas, mas especialmente do século XIX e século XX. Então, nessa exposição dos 50 anos, que é a Casa Histórica, como a gente está chamando, ela é um recorte da nossa exposição maior da Casa Histórica. Construído em 1836, o grandioso e imponente casarão era de propriedade da família do matemático e filósofo Joaquim Gomes de Souza. Mas, como nos conta a gestora do local, o acervo do museu, com mais de 8 mil peças, é composto por doações de vários maranhenses.
As famílias entregam os seus acervos, porque sabem que aqui vão estar bem conservados, sabem que aqui vão estar expostos para diversas pessoas. E o museu ele tem essa característica, né? Ele recebe e propaga essas informações, esse acervo que seria de uma família só para todos os maranhenses e todos os visitantes. Na exposição é possível observar móveis da época, como tachos doados pelo Império, berços e outras relíquias. Tudo escolhido a dedo para transmitir a história da forma mais original. E falando em original, entre os destaques do museu está o manuscrito do livro O Mulato, de Aloísio de Azevedo. A gente tem esses manuscritos, a gente tem também peças muito interessantes de música que foi doado pela família Perdigão, que são peças musicais, históricas. Temos uma galeria de quadros, aqui inclusive dentro da exposição da Casa História, uma galeria de quadros de artistas intelectuais. E o museu ele se propõe também a ser esse guardião dessa memória importante. Esses manuscritos são peças raras e são peças de grande valor, tanto para quem pesquisa, quanto para quem pode ter acesso ao visitar. Tudo que é voltado à cultura, né, é enriquecedor. E esse período de férias, né, é muito bom, é importante porque é uma ampliação da história, da literatura, geografia regional. E é o que hoje a gente precisa para manter acesa. A gente acabou de vir umas festividades juninas e nada melhor do que a gente ampliar, né, o nosso conhecimento. O Museu Histórico e Artístico do Maranhão está aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. No sábado, das 9 às 4 da tarde. E aos domingos, o museu abre suas portas das 9 às 2 da tarde. O passeio é, sem dúvidas alguma, uma imersão na história. Parabéns ao nosso museu e a todos que trabalham lá no museu, né, preservando a nossa história. E o nosso telejornal fica por aqui. Para rever nossas entrevistas, reportagens e quadros, basta acessar o YouTube e o Instagram da TV UFMA. Acompanhe também um resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques JTV UFMA às 18h30. Uma ótima quarta-feira para você.